Oi, gente, então, como a gente tá naquela saga de ler Guerra e Paz do Tolstói, eu selecionei aqui pro canal outras leituras mais tranquilas para aquelas pessoas que conseguem fazer duas leituras ao mesmo tempo. Então é por isso que essa semana nós vamos conversar sobre o Afirma Pereira, escrita pelo Antonio Tabucchi. Italianos, por favor, corrijam a minha pronúncia, que eu não tenho certeza se tá certa. Esse livro é um livro muito tranquilo, de uma leitura muito fácil, que pode te acompanhar no final de semana com a família, e é uma história muito gostosa, muito deliciosa. Assim, no final das contas, não é uma história bonita, mas a forma com que o autor consegue passar pra gente aqui a delicadeza do que é a vida do Pereira, gente, sério, foi um livro que me surpreendeu muito positivamente, porque foi o último livro entregue pela Tag Livros. Então, por isso, nós vamos conversar um pouco sobre o contexto histórico que envolve a história do Pereira, um pouco sobre o Afirma Pereira, e no final eu converso sobre a Tag Livros especificamente, porque tem algumas pessoas me perguntando, principalmente depois que eu postei essa capa maravilhosa entregue aqui por eles. O Afirma Pereira vai narrar a história do Pereira, que é um jornalista que mora em Lisboa ali na década de 30. O Antonio Tabucchi, ele é um italiano naturalizado português. Ele nasce ali na década de 40. Então essa é uma história de ficção, mas é uma história baseada em um relato posterior feito por esse jornalista Pereira, que realmente viveu naquela época. Então, apesar de ser uma história de ficção, tem muitas coisas aqui que a gente pode presumir como sendo reais. Ali na década de 30, em Portugal, estava em ascensão a ditadura fascista do Salazar. Essa ditadura começa em 1933 e vai se estender até 1968, salvo engano. Eu vou corrigir a data se não for o caso. Essa ditadura só vai terminar depois da morte do Salazar e com a Revolução dos Cravos. A Tag até entrega um panfletinho para explicar pra gente esse contexto histórico de forma mais aprofundada. Então pense bem, é uma ditadura extremamente extensa e ali nas vésperas da Segunda Guerra Mundial tá o Pereira, que é esse jornalista do Lisboa, que é um jornalzinho pequeno, e ele vai cuidar da seção de cultura do jornal de Lisboa. A forma com que o Antonio Tabucchi vai descrever o Pereira é sensacional, porque eu tenho certeza que quando você lê a descrição do Pereira, você vai conseguir fazer algum paralelo com alguma pessoa que você conhece. Então o Pereira é esse jornalista que teve o ápice da sua vida durante a época da faculdade. Ele estudou em Coimbra. Coimbra sempre foi essa universidade notória de Portugal e da Europa. E para quem não sabe, os estudantes de Coimbra, eu acho que até hoje, estão tratados meio que como reizinhos. Então o Pereira teve o seu ápice da vida durante a fase de estudos, durante a fase da faculdade. Ele se casa com uma moça doente, que morre muito cedo de tuberculose e que não deixa para ele nenhum filho. Na época que se passa essa história, ele já está ali caminhando para sua velhice. Ele trabalhou durante muitos anos em um jornal muito importante na seção policial. Depois da sua aposentadoria, ele assume esse cargo na seção de cultura do Lisboa. Então ele é um cara mais velho, ele é um cara gordo, que tem dificuldade de fazer coisas normais do dia a dia por causa do seu peso. Então, por isso mesmo, ele também está sempre preocupado com o seu coração, então ele está sempre suando. E ele tem o costume de tomar sempre limonada suíça com muito açúcar. Por que essa informação é importante? Porque à medida que o personagem vai se desenvolvendo, os gostos dele vão mudando. Então ele é esse cara super mediano, super na média, um afegão médio mesmo, que sente muitas saudades da esposa, então ele conversa com o retrato da esposa como se fosse uma pessoa que estivesse ali presente. Ele é uma pessoa muito sozinha, ele é uma pessoa que vive no passado, então ele está sempre recordando das épocas bem vividas, da época que ele estudou em Coimbra. E durante a ditadura do Salazar, ele não é uma pessoa que se preocupa muito com questões políticas. Então ele passa meio à parte do que está acontecendo em Portugal, apesar de ser um jornalista. Até o momento em que ele encontra um estagiário para fazer o obituário da seção de cultura do jornal. Então ele encontra esse estagiário de uma forma mais aleatória impossível e ele pede para que esse estagiário escreva antecipadamente homenagens póstumas a alguns escritores selecionados para que assim que o escritor morra, o jornal consiga publicar na hora e não dali a uma semana, 2 semanas. Só que esse estagiário, sim, está envolvido com política. Ele e a namorada, a Marta, o nome do estagiário é Monteiro Rossi.
Monteiro Rossi e a Marta estão muito envolvidos com política, eles vão lutar contra o governo do Franco na Espanha, ao lado de uma milícia marxista, e assim que ele entra em contato com Monteiro Rossi, a vida dele começa a virar de cabeça para baixo, porque ele começa a perceber que ele não vai conseguir passar tão ao largo assim da política como ele gostaria. Então, muito aos poucos, é por isso que a narrativa desse livro é sensacional. Muito aos poucos, o Pereira vai saindo da sua zona de conforto para conseguir tentar entender o que estava realmente acontecendo com Portugal. Então ele passa a perguntar para o garçom, por exemplo, de um lugar que ele sempre vai almoçar, o que está acontecendo. Então, se no início da narrativa o garçom só fala barbaridades, Pereira, barbaridades, no final da narrativa ele já começa a escutar melhor as histórias que o garçom está contando. Então, essa transição do Pereira, aquele jornalista gordinho, cheio de limitações, que vive no passado, para o Pereira, que é uma pessoa que vai se posicionar politicamente de uma forma fantástica no final do livro, é uma transição muito suave. Aqui a gente vê uma influência muito clara no autor do Thomas Mann. Eu particularmente odeio Thomas Mann, eu acho os livros super monótonos, eu acho que chama Romance de Evolução, alguma coisa assim. Nossa, é chato pra caramba, aquele livro Montanha Mágica, eu terminei ele sofrendo, não consegui gostar pra nada, mas como é uma influência bem distante aqui, eu consegui perceber alguns paralelos, inclusive o paralelo do fato do Pereira, em determinado momento aqui, e passar uma semana em um sanatório para conseguir melhorar o seu coração, porque ele tem ali uma disfunção cardíaca devido ao peso. E no momento em que ele passa nesse sanatório, ele entra em contato com um médico, e esse médico, ele, durante essa semana, vai conseguir instigar no Pereira uma curiosidade para ele tentar conhecer realmente o que está acontecendo na sociedade portuguesa naquela época. Eu separei aqui um trecho específico do livro que vai nos dar bem bacana essa dimensão política e o quanto a narrativa do livro é fantástica. Nesse momento, ele está conversando com a Marta, essa jovem revolucionária marxista, e ela pergunta: "E o senhor?", retrucou Marta. "Oh", disse Pereira, "minha juventude já se foi há um bom tempo. Quanto à política, sem contar que não me interessa muito, não gosto de pessoas fanáticas. O mundo parece-me cheio de fanáticos." "É preciso distinguir entre fanatismo e fé", respondeu Marta, "porque se pode ter como ideal, por exemplo, que os homens sejam livres e iguais, e até irmãos. Desculpe-me, no fundo estou recitando a Revolução Francesa. O senhor acredita na Revolução Francesa?" "Teoricamente sim", respondeu Pereira, e arrependeu-se daquele teoricamente, porque queria ter dito na prática sim, mas no fundo havia dito o que pensava. Então, bem no início do livro, dá pra gente perceber o choque desse Pereira totalmente apolítico, que é um cara super culto, que leu vários autores e por isso dirige essa seção de cultura desse jornal salazarista. Então o dono do jornal está alinhado com o governo do Salazar, e apesar de ter toda essa carga cultural, ele não está muito preocupado com o que está acontecendo na Europa ali nesse período da Segunda Guerra Mundial. E essa narrativa da Marta, que é essa revolucionária marxista, vai se chocar diretamente com esse lugar de conforto em que o Pereira se encontra. Mas ao mesmo tempo em que o livro vai nos remeter a essa questão política, ao mesmo tempo é um livro que me reconfortou o coração, porque tem umas passagens tão bonitas como essa daqui. E àquela altura, os dois velhinhos da viola e da guitarra começaram a tocar uma valsa em Fá, e Marta disse: "Doutor Pereira, gostaria de dançar essa valsa com o senhor." Pereira levantou-se, afirma, deu-lhe o braço e levou-a à pista de dança. E dançou aquela valsa quase com enlevo, como se sua barriga e sua carne toda tivessem desaparecido por encanto. Enquanto isso, olhava para o céu acima das luzinhas coloridas da Praça da Alegria, e sentiu-se minúsculo, confundido com o universo. Há um homem gordo e de idade avançada que dança com uma jovem numa praça qualquer do universo, pensou. Enquanto isso, os astros giram, o universo está em movimento. E talvez alguém nos olhe de um observatório infinito. Eu acho que nesse trecho dá pra gente ter uma noção do quanto a narrativa do livro é gostosa. E assim, falando agora um pouco sobre essa questão do fascismo de Salazar. Eu acho que nesse livro, apesar de ser uma ficção, dá pra gente compreender muito bem as diferenças que a Hannah Arendt vai falar lá em Origens do Totalitarismo entre o fascismo e o nazismo e o comunismo. Para quem não sabe, a Hannah Arendt ela não classifica o fascismo como um regime totalitário, ela classifica-o só como autoritário. Segundo ela,
existiriam distinções fundamentais entre o fascismo, o nazismo e o comunismo, que não fariam dos fascismos que surgiram na Europa, estou falando desse fascismo histórico, certo? Regimes totalitários. E nesse livro aqui a gente dá para dar uma dimensão disso, porque quando a gente lê, por exemplo, Os Sussurros, do Orlando Figes, que vai narrar como que era a vida privada na época que o Stalin foi o ditador da Rússia, as pessoas, mesmo pessoas comuns como Pereira, não conseguiam passar as margens da política, porque aquilo é impossível. O regime é tão totalitário, que ele vai entrar na vida das pessoas obrigatoriamente. Então, não existe essa figura de um cidadão comum, de um afegão médio, que ele resolve se isolar da política e que por isso ele consegue tocar a vida dele a despeito dos horrores cometidos pelas ditaduras. No regime de Stalin e no livro dos Sussurros do Orlando Figes, isso fica muito claro. O totalitarismo ele entra dentro da família, ao ponto de que as famílias precisam sussurrar entre si. As pessoas não conseguem conversar em voz normal, pelo fato de que alguém pode estar escutando, um vizinho pode estar ouvindo. Pelo contrário, nesse livro aqui, que vai narrar, como eu disse, o fascismo do Salazar, fica muito claro que as pessoas ainda podem conversar. Então, em diversos momentos, as pessoas vão dar a sua opinião pública sobre o regime do salazarismo e, mais do que isso, elas vão conversar em locais abertos sobre a ditadura que estava acontecendo. Por exemplo, simplesmente as vozes corriam, iam de boca em boca. Para estar informado, era preciso perguntar nos cafés. Ouvir os bate-papos era a única maneira de se estar atualizado. Ou então comprar algum jornal estrangeiro numa revenda da Rua do Ouro. Mas os jornais estrangeiros, quando chegavam com 3 ou 4 dias de atraso. Não adiantava procurar um jornal estrangeiro. O melhor a fazer era perguntar. Mas Pereira não tinha vontade de perguntar nada a ninguém. Queria simplesmente ir para as termas, gozar de alguns dias de tranquilidade, falar com o professor Silva, seu amigo, e não pensar nos males do mundo. Então, entenda, as pessoas podiam se informar se quisessem. Elas podiam tomar parte nessa ação política caso elas quisessem. Mas também existe a possibilidade, que foi o que aconteceu aqui no Brasil também, das pessoas não se envolverem com política e viverem a sua vida às margens do que estava acontecendo. Isso não acontece em regimes totalitários como o nazista e o comunista. É um livro, como eu disse, muito interessante. Essa evolução do Pereira é muito bacana. Eu acho que realmente é um livro que vale a pena você colocar na sua lista de livros para ler, principalmente porque é um livro que vai ser percorrido de forma muito fácil em um final de semana. E é por esse motivo que eu digo que, de vez em quando, vale a pena, sim, assinar esse tipo de clube de livro. E agora eu vou falar especificamente sobre a TAG. Vale ou não a pena assinar a TAG Livros? Então, a TAG é um clube do livro que se propõe a enviar diversos tipos de literatura, principalmente a TAG Curadoria. A TAG Inéditos vai enviar livros recém-traduzidos, best-sellers. Eu achei uma bosta, eu achei um livro pior do que o outro desde que foi lançado. Eu assinei durante 3 meses e logo já cancelei porque os 3 livros foram surpreendentemente ruins. Mas a TAG Curadoria vai enviar livros muito diversos de todos os lugares do mundo, tratando de assuntos extremamente diferentes. Então pode ser que em um mês você receba um livro japonês, no outro mês você receba um livro nigeriano. Isso é uma parte muito legal. E toda a edição dos livros é feita com extremo cuidado. Então, como vocês podem ver, os livros são de capa dura, são costurados, as capas são muito bem pensadas, o designer é muito bonito. Só que, o que acontece? Eu assinei a TAG há uns 2 anos. A TAG já foi melhor, sabe? Eles já tiveram um cuidado maior com os livros que eles enviam. Nos últimos anos, eles estão mais preocupados em atender a uma militância lacradora do que efetivamente enviar bons livros. Então, você tem um clube de leitura que já enviou Joseph Conrad, já enviou Retorno a Brideshead, já me enviou Tempo de Migrar para o Norte, sim, livros fantásticos, e nos últimos anos eles resolveram passar a atender a militância, e assim, realmente eu fiquei extremamente decepcionada com os últimos livros entregues. Eles entraram numa onda de que esse ano nós só vamos enviar literaturas africanas, nós só vamos enviar literaturas escritas por autores negros. Eu e você provavelmente estamos cagando para a cor da pessoa que escreve o livro. A gente só quer saber se o livro é bom. E assim, a maior parte dos livros que eu li, quando eles entraram nessa onda de lacração,
não são livros que valem a pena. Mas aí a gente recebe um livro como esse aqui, que é o Afirmo Pereira, e é um livro que você não receberia se não fosse através desse clube. Não é um livro que eu procuraria, entenderia, iria atrás para ler, assim, de fato, nunca esse livro apareceria na minha vida. E parece valer a pena todas aquelas outras porcarias de livros enviadas. Mas, assim, fica a seu critério, como eu disse. Provavelmente você vai receber muito livro ruim, mas no meio desses livros ruins você vai ser surpreendido positivamente com um puta livro que é, por exemplo, esse Afirma Pereira, e que é alguns outros livros que eu já recebi durante o tempo que eu assinei a tag. Inclusive, a minha assinatura tá vencendo, eu não sei se eu vou renovar, cenas para os próximos capítulos. E já que a gente está falando de Clube do Livro, eu vou aproveitar para mostrar o livro que chegou no Clube de Literatura Clássica. Então, atualmente eu estou assinando 3 clubes, que é a Tag Livros, o Clube de Literatura Clássica e o Clube Ludovico. O Clube do Ludovico eu já falei em um vídeo aqui específico, e o Clube de Literatura Clássica chegou essa semana e nos trouxe uma coletânea de obras do Lima Barreto. Então, na verdade, são 2 livros. Essa coletânea aqui e os Brusundangas, em uma edição menorzinha, tá certo? Cara, eu achei fantástica a edição, eu achei de um bom gosto, muito surreal, assim. A qualidade é sensacional e eu falei que eu não iria trazer as revisões desses livros aqui pro canal, porque como são clubes de literatura clássica, a maior parte dos livros já tem revisões aqui no YouTube feitas por outras pessoas, com umas qualificações melhores do que as minhas para falar sobre literatura clássica. Mas eu acabei lendo Recordações do Escrivão Isaías Caminha e eu fiquei apaixonada e eventualmente vai acabar aparecendo aqui no canal, porque sempre que eu leio um livro muito bom, eu quero conversar com vocês sobre ele. Me dê um retorno aqui nos comentários sobre o que vocês estão achando, se vale a pena a gente fazer essas leituras mais leves entre as leituras pesadas aqui do canal, ou se vocês querem que taca o pau mesmo, tô lendo Guerra e Paz e foda-se, vão falar sobre Sussurros de Orlando Figes ao mesmo tempo. Deixe o seu feedback, como vocês sabem, eu sempre leio, eu leio tudo, eu leio até os comentários horríveis que às vezes as pessoas deixam aqui, porque eu realmente quero que a gente consiga tocar esse projeto à frente. Eu fico muito feliz com os comentários legais que eu recebo aqui, geralmente, a gente falando que voltou a ler por causa do canal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu curtir e inscreva-se no canal, porque ajuda a gente bastante. É isso, e até o próximo vídeo.